Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Psicamente. Bom, no domingo eu não consegui entrar ao vivo aqui, geralmente eu entro, né, a gente faz o quadro aqui Sobrevivendo Psicamente, mas só que a internet aqui não estava funcionando, mas a gente recuperou a internet ontem, e aí por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, na terça-feira, né, e já vou subir hoje mesmo na terça-feira. E o assunto que eu gostaria de trazer aqui para vocês virarem o título, é sobre o caso do PC Siqueira, né? Eu não vou citar as palavras-chaves do que aconteceu, tá? Porque eu não quero que o YouTube desmonetize o meu vídeo, e isso não por causa do dinheiro, porque o dinheiro é muito pouco, né, que se ganha aqui com o YouTube, mas o alcance, eu estou interessado no alcance. Para você que não sabe, o PC Siqueira surgiu uma conta no Twitter, e essa conta no Twitter colocou algumas coisas, como se o, o, o PC Siqueira tivesse sido hackeado, tá? E aí veio à tona que ele provavelmente teria compartilhado fotos de menores de idade peladas, né? Então não vou citar aqui a palavra-chave. E aí a internet veio, enfim, uh, abaixo com essa notícia, e começaram várias acusações aí do PC Siqueira e tal, né? E o que eu queria falar sobre isso? Primeiro que eu me senti obrigado a fazer esse vídeo, porque há um tempo atrás, aliás, o canal aqui teve certa visibilidade por causa desses vídeos, onde eu protegi o PC Siqueira do Nando Moura, né, das acusações, porque o Nando Moura relevou a depressão do PC Siqueira, né? E aí eu vim aqui mostrar essa parte médica da depressão, e chamar atenção sobre o que o Nando Moura estava fazendo com o PC Siqueira, né? E aí o vídeo tá aí. E agora sai essa situação do PC Siqueira. E aí eu falei, eu tenho que fazer o vídeo, né? Eu sei que tem vários youtubers aqui que falavam do PC Siqueira, defendiam o PC Siqueira do Nando Moura, por assim dizer. E não estão falando nada sobre o PC Siqueira. Agora, sei lá, eles ganharam muita visibilidade no YouTube, e eles não querem tocar nesse assunto, não querem ter ligação com o PC Siqueira. Eu entendo isso, claro. Mas como se trata de uma área que é a minha área de atuação, então eu gostaria de falar algumas coisas, tá? Primeira coisa, isso é crime, certo? Independente de qualquer coisa, enfim, é crime, certo? Então a gente tem que se preocupar com a criança que foi exposta, sempre, sempre, certo? E pelo que eu vi na história, parece que a mãe enviou as fotos, certo? E ele mandou essas fotos para uma outra pessoa, e o diálogo que aconteceu entre o PC Siqueira e essa outra pessoa foi tipo, olha só, olha, quando a mãe manda é melhor, tal, não sei o que lá, tá? Então, primeira coisa, é crime, a gente tem que preservar a criança. Então, nós precisamos da justiça para esclarecer isso para o público do PC Siqueira, certo? Porque isso é uma coisa séria. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que precisa ser esclarecido urgente, além para a segurança da criança ou de eventuais outras crianças, né? Além disso, nós vivemos hoje, sei lá, a era das fake news, das, da criação de fake news, na era de acabar com reputações com fake news, né? Então, mesmo que isso saia e fala é tudo mentira, certo? A reputação do PC Siqueira já foi bem abalada, certo? E aí eu acabei de ver aqui uma postagem, vou deixar aqui na tela para vocês,
esse Iriam Bastos, eu não conheço, falou que o PC Siqueira prestou depoimento e ele parece ter confirmado a veracidade dos áudios, mas disse que a conversa foi tirada do contexto, certo? E aí vem o segundo ponto que eu queria abordar. Se vocês acompanham a Ilha de Barbados, o PC Siqueira, o Cauê Moura e tal, até o Rafinha Bastos, eles falam muito de mimimi, muito de o mundo, liberdade de expressão, enfim. Eles sempre estão no limiar das coisas, certo? Então vamos supor que o PC Siqueira não é esse tipo de pessoa, tá? E ele recebeu essas fotos e ele mandou isso para um amigo zoando, falando: ah, mano, olha que louca a mãe, enfim, meio que tirando o sarro, mas compartilhando foto desse tipo, sabe? Isso mostra o despreparo e a imaturidade do PC Siqueira em compartilhar isso, certo? Por mais que você não tenha a tendência para gostar desse tipo de coisa, o fato de compartilhar para zoar, já eu não posso falar na parte judicial, mas eu acho que já é crime, certo? Já não é moral, né, por assim dizer, mas crime com certeza já é. Eu acho que é sim. Compartilhando como se fosse uma zoeira entre moleque, certo? É muito perigoso isso, é muito sério, certo? E ontem, pesquisando mais sobre esse assunto, eu descobri uma coisa que me deixou chocado, e aí, na verdade, esse é o tema principal do vídeo. Existe um movimento no mundo, né, a favor desse tipo de coisa, certo? De pedô, é. Só vocês digitarem aí no Google, tem no Wikipedia, inclusive, em várias línguas. Existe um movimento pró-pedô, é isso mesmo, né? Que eles acham que é uma orientação sexual normal como qualquer outra. E existem psicólogos, eu não vi, eu não sei se tem psiquiatra também, mas tem gente profissional defendendo isso, né? Eles têm os argumentos deles, né? Eu achei isso tão absurdo, porque se vocês lerem, para uma pessoa que é leiga nisso, vai ler e vai falar: ó, eu acho que tem sentido isso, né? E aí eu entendi porque os fundamentalistas religiosos ou esse pessoal da ideologia de gênero fala que as pessoas que lutam por igualdade de gênero lutam também, querem também normalizar ou legalizar a pedó, né? Porque existe esse movimento no mundo, certo? Mas isso é tão simples de a gente discernir, né, do errado e do certo, porque assim, uma criança, a personalidade de uma pessoa está formada lá pelos 21 anos, tá? Vamos arredondar. E o que significa personalidade formada? Quer dizer que já tem um ego formado e a personalidade já está formada, já está estruturada em cima do inconsciente da pessoa, né? Então, a instância psíquica da pessoa está formada aos 21 anos. Uma criança, ela não tem a instância psíquica dela formada. O ego está sendo formado. A criança não pode ter escolhas sozinhas. Elas não podem, elas não têm essa capacidade de escolha. Nenhum adolescente tem, certo? Então, como que você vai querer lutar por uma legalização disso com argumentos científicos se o ser humano que está em questão ele não está formado ainda?
Ele não tem capacidade de escolha, certo? Então eu queria trazer isso para vocês para ver quantas coisas absurdas existem aí que as pessoas defendem, certo? E a gente tem que realmente discernir, estudar para não defender besteira, certo? E não misturar as coisas, né? E outro ponto que eu queria trazer é, se o PC Siqueira tem essa tendência, se ele é mesmo isso que a gente está pensando que ele está sendo acusado, eu já entendo por que ele tinha depressão, certo? Porque você ter essa, esse impulso sexual para um público é incontrolável, certo? E não é socialmente aceito e nunca vai ser porque não pode. Então é meio que uma guerra interna. Eu falei aqui uns vídeos atrás que está internada uma paciente aqui com a gente, que ela tem o nome, eu vou traduzir aqui, eu tenho um nome em alemão só na cabeça, mas é uma excitação sexual contínua, tá? E depois que um médico, uma médica, entrou com um inibidor da recaptação da serotonina, a venlafaxina, ela aumentou essa parte sexual dela, esse impulso sexual, e ela tem atração agora por criança. E ela chegou aqui em prantos, né? Ela tá em depressão, ela se acha um monstro porque ela não quer ter essa atração física, sexual por crianças e ela tá tendo, né? Então, se a gente sabe que isso é um distúrbio, certo? Que isso é uma doença, coloquem como você quiser. Se isso já é consenso que é um distúrbio, então, se uma pessoa sente isso, o que ela tem que fazer é procurar ajuda. Ela tem que procurar ajuda. Porque se ela relevar isso, ela corre o perigo de ser incriminada, de cometer um crime, como no caso do PC Siqueira. Então, se fosse para falar alguma coisa do PC Siqueira, eu falaria que talvez essa história seja verdade, tá? Se for verdade, ele relevou, relativizou o que ele tem, o que ele sente, levou na brincadeira e por isso vai sofrer as consequências, não procurou ajuda necessária. Ou procurou e não deu certo, eu não sei dizer pra vocês, certo? A situação é bem difícil, né? Acho que a internet, quem acompanha ele e eles, né? Deve estar bem mais acometido do que, assim, eu acompanho tal e eu já falei, nossa, que pena, sabe? Ah, que foda, né? Imagina quem vive, né? Quem trabalha com a internet tinha o PC Siqueira como um cara que foi o cara que iniciou aqui no YouTube, né? Que fez virar o YouTube como a gente conhece hoje em dia. Então, é bem triste mesmo, tá? Então, era isso que eu tinha pra falar, certo? Eu espero que tudo se esclareça, né? E quando estiver tudo já esclarecido, que tudo ocorra dentro da verdade, da justiça, né? Tipo, se ele for culpado, que pague por isso. Se ele não for culpado, que ele seja que ele seja novamente incluído, né, nessa sociedade virtual, né? E que as pessoas não esqueçam que fizeram sacanagem com ele, né? Mas eu como um profissional da saúde mental, né, um médico, ah, eu, eu me coloco no lugar sempre e tento
ver sentir o sofrimento da pessoa, né? E chegou um áudio depois que aconteceu, vazou esse áudio dele, essa conversa, vazou um áudio dele também meio que confirmando isso e chorando, falando que ia se matar, tudo, que tinha acabado a carreira dele e tal, que não ia ter mais nada. Eu sei o desespero que deve ser, assim, ou tem um mínimo de imaginação como deve ser, certo? Deve ser bem ruim mesmo, né? Ele vai precisar de bastante ajuda, tratamento, enfim, certo? Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado por aparecer por aqui. Espero que você tenha gostado hoje do conteúdo, apesar de ser um conteúdo meio difícil, né? Mas é isso, a vida não é tão fácil assim. A gente tá passando por uma situação hoje, atualmente, no mundo que a gente está questionando várias coisas, né? Várias coisas, sistema, as pessoas, o comportamento das pessoas, enfim, né? Mas tem certas coisas que são inquestionáveis, e uma delas é que as crianças não têm a capacidade de escolher, não têm a capacidade de se colocarem por alguma coisa, elas não entendem, elas estão em processo, certo? De desenvolvimento. Beleza? Então é isso. Sucesso para todo mundo.